aroma, exatamente. Consciência do aroma. Ai, gratidão por tu estar aqui. Vamos Gratidão por bombar estarmos hoje com essa live. de novo, né? A gente Juntos de tá junto novo. desde... Exatamente, né? E desde que a gente se conheceu, a gente se fala constantemente, né, Nassara? Nesse ano aí a gente já se falou bastante, né? É tão divertido isso, né? Quando a gente se conecta com algumas pessoas assim que parece que a gente conhece, mas a gente já conhece, né? Há muito tempo, que é uma conexão totalmente diferente, né? Grandiosa, divertida, leve. Ai, coisa boa. É verdade. Muito Eu feliz da falo gente que estar são, a gente se atrai criando. pela energia, né? Uma energia que constrói o tempo inteiro, né? Sempre quando a Uhum. gente tem alguma questão, a gente se fala, a gente traz facilitação e sempre criando mais, né? E nessa sua empreitada agora, né? Voltando, na verdade, sempre foi a parte da aromaterapia que tinha ficado adormecida e voltou com tudo. Na verdade, a Nassara, ela que me despertou para esse mundo dos aromas aí, dessa delícia que é, né? Sim. A aromaterapia e a alquimia que isso tudo traz, né? Então, acho sensacional. E é exatamente esse o motivo da gente estar aqui, né? Porque agora eu estou lançando o curso de aromaterapia, estou vindo mais firmemente, né? Assumindo o meu papel de aromaterapeuta. E a minha ideia é empoderar as pessoas para elas também reconhecerem o quanto a aromaterapia é uma contribuição na vida de todos nós. E o Jarbas, ele veio com essa energia, porque quando a gente se conheceu, ele vai contar agora, mas quando a gente se conheceu, a gente se abraçou e eu tava usando um óleo essencial. E ele veio perguntar pra mim que óleo é. Já conta agora, eu acho, né? Conta aí. Conta. Vou contar, então. Foi quando eu e a Sara, que é minha Conta. parceira de trabalho, a gente foi para Pelotas para fazer um final de semana, né, de expansão, né, com os processos do abuso. E quando a Nassara foi buscar a gente, que ela abraçou, a primeira coisa que eu senti foi o cheiro, um cheiro de cardamomo. Falei, ai, que cheiro de cardamomo. Ela, ah, tu conhece? Eu falei, conheço o cheiro. Eu falei, adoro cardamomo. Ela, assim, é um óleo essencial, só que eu não conhecia o óleo essencial de cardamomo. Eu conhecia óleo de lavanda, né, o básico, assim. E aí, ali naquele dia, naqueles dias que a gente ficou junto, ela deu uma aula de aromaterapia, mas foi tão leve, tão incrível que me despertou a vontade. Então, né, a gente saiu para comprar óleo essencial lá em Pelotas. Todo mundo comprou o difusor, né? Eu não estou usando o meu, mas eu estou aqui com os meus óleos, ó, com as minhas sinergias que eu fiz. E a partir dali eu virei um apaixonado pelos óleos. Nunca estudei, é tudo muito intuitivo que eu faço, né? Percebendo a energia daquele momento e o que vai criar. Até aqui no meu difusor, aqui atrás, ó. Hoje eu fiz uma frequência ali de limão, coloquei bergamota, coloquei peppermint e lemongrass. Falei, ai, vamos felicidade nisso aqui agora. Foi tudo na minha percepção, falei, né? Eu gosto muito do cheiro, então é perceber aquilo ali que vai criar mais, e foi assim que a Nassara me despertou para esse lugar da aromaterapia, né? Eu falo, eu sou muito leigo nisso, mas eu sigo muito a minha percepção, a minha intuição, por isso a gente colocou o nome dessa live de consciência do aroma. É usar realmente a consciência para você criar suas frequências, não ter medo, experimentar e brincar com aroma, né? Aroma é aquilo que te faz bem, é que desperta sensações no teu corpo, né? É incrível, eu sou apaixonado, eu gosto muito mesmo. E é muito legal, porque é isso, né? Os aromas, quando a gente inspira um aroma, ele vai para o nosso sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções, né? É por isso que a gente tem tanto essa conexão com aqueles cheirinhos que nos remetem a alguma coisa, né? Aquele cheirinho, até agora eu tava falando com o meu marido aqui, cheirinho de pão caseiro. Não sei o que a gente viu, Ah, ele falou, sim. cheirinho de pão caseiro. É porque as nossas memórias, elas vêm muito através do nosso olfato, né? Então sempre nos traz uma sensação boa ou ruim. Às vezes é alguma sensação ruim também. Às vezes a gente tem acumulado em partes do nosso corpo sensações, percepções que a gente teve em momentos da nossa vida que não foram tão legais. E como os óleos essenciais, eles têm uma frequência vibracional muito legal, a gente consegue utilizar eles até para transformar esses lugares. Então, um lugar que tu tem alguma dor, né, que tu mal aplicou, né, mal chamou de dor e é uma intensidade,
umidade, alguma coisa que está preso ali, que está, né, se mexendo, aquelas moléculas, e tu não reconhece aquilo ali, então tu diz que é uma dor, tu pode utilizar um óleo essencial naquela região para tu trazer uma frequência totalmente diferente, mais leve, mais tranquila, né, de equilíbrio, que vai harmonizar o teu corpo de uma maneira geral. Isso é muito incrível, né? Porque os óleos essenciais, eles são a alma das plantas. Quando a gente pega uma plantinha e a gente chega na concentração mais pura da planta, é o óleo essencial. Então imagina o poder que ele tem, né? É uma coisa muito incrível, assim. A gente não tem ideia, a gente acha às vezes que qualquer cheirinho vai Sim. fazer o que os óleos essenciais fazem. E a E é concentração que tem em totalmente cada gota, né? diferente. O poder de cada gota. Ontem a gente até estava conversando, né, para fazer uma gota de óleo essencial de rosa damasceno, ou para fazer uma gota de óleo essencial de manjericão. A quantidade que se Uhum. usa é uma coisa Uma absurda para gotinha fazer uma gota. Uma A- gotinha de manjericão tem 12 gramas e meia de manjericão. 250 quilos de manjericão faz 1 litro só de óleo. Então, assim, é a essência da essência da essência da essência da Sim. alminha da planta. E é Então, o incrível o que ela poder desperta na vibracional gente. que tem, né? E eu tô achando ótimo o que Exatamente. você tá postando, né? Coloca pingar gotinha lá no teu box, você toma um banho, achei maravilhoso, sensacional. Já vou fazer hoje, a hora que acabar essa live, eu vou tomar um banho É usando muito essa dica que gostoso. você deu de realmente sensacional. Ele está presente mesmo em todos os momentos, né? No difusor que você coloca e passa o teu dia, antes de dormir, no teu banho, realmente é sensacional, é maravilhoso, é incrível, como transforma mesmo. E transforma a nossa vida, né? Porque a gente falou ali no físico, no emocional, ele mexe em todos os campos do nosso ser. E tem uma coisa, assim, que é o que mais me dá vontade, o que mais me desperta de falar sobre óleos essenciais, que foi o que o Jarbas me trouxe, que é esse nosso saber, né? É isso que nos faz se conectar com algum cheiro. Porque uma coisa que a gente vê muito com os óleos essenciais é que eles são muito concentrados. Então, eles têm um poder muito forte. Existem pessoas que se intoxicam com os óleos essenciais. Então, a gente sempre tem que ter uma cautela. Mas isso não exclui a gente utilizar. A gente tem algumas recomendações para fazer as utilizações. Se a gente seguir essas recomendações, a gente pode utilizar os óleos essenciais assim com muita facilidade, com muita leveza. Porque imagina, né? Há quantos anos a gente se trata a partir da natureza? Então a gente se trata com as ervas, com os chás, com as plantas. E os óleos, eles são exatamente isso. Eles são as ervas, as plantas, né? Os chazinhos, só que de uma forma muito concentrada, então muito mais efetiva, muito mais potente, e são capazes de transformar todo o nosso corpo, físico, emocional e vibracionalmente. Ah, e a gente sabe, a coisa que você estava falando, é super importante isso, né? O direcionamento dos óleos, obviamente, numa concentração maior, existe intoxicação. Então a gente fala que é igual o fogo. Todo mundo sabe que o fogo, se você pôr a sua mão, queima, mas você não vai deixar de usar o fogo para cozinhar, para acender sua lareira, para Exatamente. fazer, enfim, né? Para tudo isso, para os lugares que o fogo ele pode ser uma grande contribuição. É a mesma coisa com óleo, com produto de limpeza, enfim, com qualquer coisa. É sempre seguir a Não, e recomendação. quando a gente se intoxica com medicamento, é muito mais. Sim, Se a gente for comparar, é uma quantidade absurdamente maior, né? Então, assim, a gente ter essa leveza de reconhecer que os olhos eles estão aqui para ser uma contribuição na nossa vida e a gente tem que utilizar, a gente tem que reconhecer esse saber, né? Que foi o que aconteceu com o Jarbas. Quando a gente começou a conversar lá em Pelotas, ele disse para mim assim: ai, eu não sei muito sobre óleo. E aí eu disse pra ele assim: da onde tu não continuo não sabe? sabendo. E Onde que tu continuo não não sabendo. sabe? Tu é um mega bruxo, tu tem um saber dentro de ti, todos nós temos esse saber, né? Às vezes a gente não precisa saber exatamente qual óleo eu vou utilizar para alguma coisa, mas uma coisa que vem muito para mim, assim, é quando eu comecei a utilizar os óleos. Quando eu comecei a utilizar óleo essencial, eu não era aromaterapeuta. Eu simplesmente me conectava com alguns cheiros, aí eu usava, né? Usava em mim, tinham alguns óleos que eu usava nos meus pacientes de fisioterapia. E quando eu comecei a estudar os óleos, comecei a perceber o sentido que tinha o que eu fazia. Porque eu comecei a reconhecer que eu sabia usar os óleos.
Só que eu achava que eu não sabia, porque eu queria aquela explicação científica, né? Aquela coisa de, o óleo de lavanda, ele é um sedativo, ele relaxa e não sei o quê, não, de limão, sabe? E não é, porque os óleos, eles têm o efeito maior deles, por mais que eles sejam uma mega contribuição no nosso corpo físico, o efeito maior dos óleos, eles vêm, né, quando eles entram no nosso vibracional, quando eles se conectam com o nosso emocional. Aí eles começam a trabalhar as nossas profundidades. Porque a partir de um olhinho essencial, tu consegue limpar a crença, tu consegue limpar ponto de vista, padrão, né? Quantas vezes a gente não consegue viver as situações da vida da gente com leveza, com facilidade, porque a gente tem um monte de crença de não merecimento. Se tu usar um óleo essencial que vai trabalhar essas crenças, que vai limpar, que vai ressignificar, tá? Que vai limpar, que vai ressignificar, que vai trazer essa remoção de coisas lá de trás, tu vai ser uma pessoa muito mais preparada para olhar para as coisas a partir de uma positividade. Então, existe todo esse trabalho que é vibracional e emocional para a gente fazer no nosso corpo a partir do uso dos óleos essenciais. Eles não são só uma receitinha de bolo, né? Que a gente fala, usa lavanda quando tá nervoso, usa limão quando quer focar, usa olíbano para meditar. Não é assim. Eles trabalham muito mais profundamente e isso é o mais legal de trabalhar com óleo essencial. É a gente ver essas mudanças e a gente que trabalha com facilitação de consciência, né, Jarbas? A gente sabe o poder que tem tu entrar com um óleo, né, para instigar a percepção de uma pessoa. Sim, eu não saio mais de casa sem levar o meu Rolon ou aquela frequência que eu preparei. Eu não saio mais. Ele fica no meu bolso, literalmente, né? Só voltar ali naquele negócio que eu... óleo, né? Não, eu ia falar nisso, né? O ponto de vista que a gente tem, de que alguém tem que atestar e falar para você que você agora está preparado, que você agora pode fazer, porque você tem agora o seu título de aromaterapeuta, então você pode começar na carreira. E eu, para mim, eu desconstruí isso há muito tempo, né? O título, ele não quer dizer nada. Então, hoje eu sigo muito o meu saber. O que é o meu saber? É a minha conexão com cada óleo. É quando, sabe, um ali pula para mim e aí eu falo, esse aqui. Aí o outro ali também pula aquela energia e eu pego e faço a minha sinergia com as gotas que eu acho que vai criar para mim, sabe? Às vezes eu coloco 3 de um, 2 de outro, 5 do outro. Eu não sigo uma fórmula para isso. É como a Nassara falou para mim, não é uma receita de bolo isso. É porque isso aqui está mudando o tempo inteiro. É para aquele teu estado... naquele momento é o que eu percebo. Né? Amanhã talvez já seja diferente, amanhã eu posso criar outra, e enfim, para mim é isso. Então hoje eu não me paro porque eu preciso de um curso, né? Eu não me paro, óbvio que o da Nassara vai ser incrível porque ela vai trazer exatamente isso. Ela vai empoderar você a fazer o que eu, pelo meu saber, eu comecei a fazer, por quê? Porque ela despertou isso em mim quando naquele momento que eu senti o cheiro de cardamomo e despertou, enfim, uma infinidade de possibilidades daquele aroma ali, sabe? Eu voltei e fui para muitos lugares com aquele cheiro. E aí quando ela trouxe essa leveza, não, que tu sabe, e que tu pode fazer, e que tu faz não sei o quê. E quando eu comprei o primeiro óleo, eu comprei o segundo. Hoje eu falei para ela, eu tenho 26 óleos aqui, estão chegando mais 8 óleos que eu comprei. Sabe? E é muito divertido fazer isso, né? Fazer essa alquimia, você vê a transformação e você vê a transformação em você, realmente. Naquele dia que você está fadigado, cansado, você faz ali uma sinergia, você passa e você melhora. Né, o teu ambiente fica perfumado. Eu sou muito sensorial, sabe? Sentir mesmo o cheiro, eu sou muito do olfato, então eu tenho o nariz muito aguçado. Então, os olhos, até dentro dos olhos, a gente estava falando ontem, tem olhos que para mim eles não são agradáveis ao meu olfato. Então eu vou naqueles que eu realmente gosto mais e que eu tenho mais afinidade. Eu não vou usar uma coisa que vai me trazer um cheiro que não é agradável para mim. Então, dentro dos olhos também tem os que eu gosto e tem os que eu não gosto. Memória que não é boa, né? Sim. A gente não tem essa necessidade, a gente pode fazer as coisas a partir da leveza e ir buscando, né, o que vai funcionar pra gente a cada momento. Tem alguns cuidados que são, assim, cuidados básicos que a gente sempre precisa ter. Os óleos essenciais, eles são muito concentrados, eles são muito fortes. E tem muitos óleos de propriedade quente que eles queimam a pele. Então, a gente não utiliza óleo essencial direto na pele. A gente nunca vai utilizar óleo essencial direto na pele. Se a gente precisar, o óleo que é indicado é a lavanda. E mesmo assim, não tem porquê. Porque os óleos essenciais, eles são muito voláteis. Muito, muito, muito voláteis. Colocou então, e evaporou, né?
Exatamente, tu vai passar na tua pele um óleo, tu vai passar e ele daqui a pouco já vai evaporar. Então, teu corpo não vai ter nem tempo de absorver aqueles princípios químicos, princípios ativos que tem ali no óleo, porque ele evaporou antes de fazer efeito. Então, se tu não, né? Eu quero muito usar, preciso de um óleo aqui. Cheira, a inalação é a nossa via mais potente. A gente passa na pele só se a gente precisa realmente de um uso tópico, né? Se eu quero curar alguma coisa, se eu tô com uma dor, se eu tenho alguma intensidade no meu corpo, se eu quero ajudar a curar alguma coisa que tá no meu corpo físico. Mas a gente pode também, né, perceber que às vezes a gente tem dores que estão muito mais associadas com o nosso nível de estresse, com a cobrança que a gente tem. Então, quando a gente inalar esses óleos e eles trabalharem no nosso sistema emocional, através do sistema límbico, a gente também vai estar aliviando essas dores. Então, né, eu sempre falo para as pessoas assim, na dúvida, inala, que é a melhor forma de tu fazer. Quando a gente Sim. cheira um olhinho, em 20 segundos ele já tá fazendo, ele já tá no nosso sistema límbico, né? Ele entra no nosso nariz e ele já tá no nosso sistema límbico. Em 2 minutos ele tá em toda a corrente sanguínea. Então é Mas muito, sabe? às vezes quando Às eu tô vezes. com um pouco de dor de cabeça, alguma coisa, eu pego um peppermint, só coloco assim, ó, aqui nas têmporas, e aí pra mim já, sabe, já vem Uhum. aquele frescor, já começa a mudar a minha frequência, a dor de cabeça ela começa a dissipar, as vias aéreas começam a abrir, então pra mim realmente ali dessas batidinhas na têmpora, só um tiquinho assim pra mim já funciona muito também. Mais E do isso que normalmente não tem problema a gente fazer uma vez ou outra. Mas se a gente vai uhum, fazendo sempre, a gente começa a sensibilizar a nossa pele. E a é. ideia dos olhinhos é que a gente use eles, né? Use e abuse deles todo o tempo. Então, se a gente vai toda vez que tem dor, a gente passa o óleo ali, porque realmente dá um alívio muito rápido. Né? Então, se a gente faz isso toda vez, daqui a pouco a gente está desenvolvendo alguma coisa. Tem uma técnica que a gente pode utilizar para fazer isso aí, né? E também para utilizar em dores corporais. Tu pode fazer, sempre que a gente for usar o óleo na água, a gente tem que diluir ele em algum veículo antes, porque o óleo e a água, eles não se misturam. Uhum, O óleo, ele é o óleo, mas ele não é oleoso. Então, uhum. ele não se mistura com a água, né? Ele parece oleoso, mas ele não é oleoso. Ele é um álcool. Então, a gente precisa sempre diluir ele com outra coisa. Eu gosto de diluir quando é para fazer assim uma compressa, alguma coisa com álcool de cereais. A gente pode diluir com álcool de cereais, com vinagre, com álcool gel. Agora todo mundo tem álcool gel, né? Então, tu pode pegar o teu álcool gel, misturar umas gotinhas do óleo essencial e botar na água. Aí aquela água, tu molha um paninho, uma gazezinha, e aí sim tu aplica tópico no Uhum. lugar. Porque isso vai evitar a tua pele de ter sensibilização. E uma super E dica, eu né? Eu sei não que sabia, não sabia disso de jeito nenhum. Mais uma, então, aqui, ó, aprendida hoje com a Super Nássara, trazendo leveza e facilidade para o uso do óleo essencial. E no meu álcool em e gel para dor ali na porta de também, né? entrada, eu coloquei lavanda. Pinguei umas 6 gotas de lavanda no álcool. Lavanda, gente, lavanda é utilizada desde a antiguidade. Eles usavam lavanda porque eles diziam que protegia do olho gordo, né? Então teve uma época que se usava lavanda para fazer assim, quando ia abrir um negócio, tu ia abrir um comércio, eles queimavam os ramos de lavanda para proteger o lugar do olho gordo. Então é muito que eles falavam na época, né? Olho gordo, que é ser inveja, eu acho. Uhum. Enfim. Né? Então, é muito legal a lavanda assim na Tira o olho entrada do da meu nossa óleo. casa é muito legal. É muito legal. E dá para fazer hoje no vídeo que eu fiz, que eu postei no meu IGTV, eu até dei uma dica de fazer um perfume para casa, né? Que é para limpar e renovar o Sensacional. ambiente. Sensacional. Eu Então, acho é super muito, muito importante as legal. suas dicas. Eu acho que é um presente mesmo, né, para quem está no teu Instagram, para quem vai acompanhando ali, eu acho que é um presente. Ela realmente, a Nassar, ela entrega sem nada ali. É para você ver e fazer, experimentar. Isso eu acho que é empoderar as pessoas, né? Quando a gente vem para esse lugar da consciência e trazendo a consciência para dentro da aromaterapia, é isso. É deixar que o teu melhor aflore para que você faça o melhor para você. E às vezes o que o outro faz, né, naquele momento, seja qualquer tipo de coisa, não vai atingir se você tiver empoderado de você, né? Então, assim, coloca, vai lá e faz. Compra o seu óleo, faz. Ah, já, mas eu tenho preguiça. Vai na Nassara. A Nassara é que é a mulher ali da sinergia, ela faz a sinergia, escreve uma carta linda,
né, para as pessoas, então você recebe de todas as formas, é realmente um presente se conectar e receber da NASA. Ela fez, quando eu vim para São Paulo, ela fez a minha sinergia, foi a primeira Sim. sinergia que eu usei na vida e foi incrível ali, então foi ali que eu aprendi, né, olhei ali como é que ela faz, falei, deixa eu fazer, que eu também sei fazer, agora eu já sei fazer minha sinergia, faço. Antes de dormir, passo na sola do pé, passo no umbigo, passo nas têmporas, passo em tudo quanto é lugar, vou dormir lambuzada, mas assim, eu durmo maravilhosamente bem. É muito, muito bom. E é muito legal, porque a gente pega um olhinho carreador, né? Um óleo de gergelim, um óleo de coco, e faz a sinergia a partir daquilo ali, bem diluidinha, com as medidas que precisa, e tá tudo bem. A gente pode passar e, nossa, como muda o nosso corpo. Como muda. Ontem Muda, a gente né? estava conversando, eu e o Jarvis, e ele me falou que ele fez uma sinergia para Sara, né? Nossa, assim, me inspirou aquela sinergia que ele fez, que eu achei incrível, né? Incrível. Eu sou uma apaixonada por uma mistura que é bergamota, lavanda e cardamomo. É uma das minhas misturas de óleo, assim, preferida para ter em rolon, né? Nesses rolonzinhos, assim. E a gente dá uma passadinha, assim, né? Porque a lavanda, ela traz esse equilíbrio, essa tranquilidade, ela faz a gente, como fala, pesar as coisas com leveza, né? Então é olhar para as coisas a partir de um equilíbrio, de uma Uhum. tranquilidade, assim, enxergando o que existe. O Colocar na cardamomo, ele neutralidade ali, né? exato, na neutralidade, era isso que eu queria falar, que não estava vindo Isso. falar. O cardamomo, ele traz a gratidão, ele faz a gente olhar para tudo que a gente já viveu e ser grato a isso, né? Reconhecer o que a gente já viveu a partir da leveza, da amorosidade. E o cardamomo, ele nos mostra as possibilidades. O cardamomo, ele é um dos olhos que nos conecta, né, com o superior para a gente perceber aquilo que está disponível, que está na nossa frente. Né? Então, pensa, a gente traz uma lavanda para trazer um equilíbrio, um cardamomo para ser grato e perceber tudo que está disponível. E a gente bota uma bergamota, que traz energia, disposição, otimismo, que diz vai lá e faz, que remove os medos, né? Porque quantas vezes a gente não deixa de fazer as coisas porque a gente está preso no medo? No medo do julgamento, no medo do que vão achar, do que vão deixar de achar. A bergamota, ela traz o nosso poder pessoal à tona, né? Ela nos fortalece, ela é aquele óleo que faz assim, eu estou aqui. Então, traz esse nosso posicionamento na vida, assim. E aí, com isso, né, imagina, tem um óleo que traz uma leveza, uma tranquilidade, um que te faz olhar com gratidão, te mostra as possibilidades, e outro que diz, vai lá e faz, minha filha. Ó, sim. Vamos beber Faz esse com óleo. que... Então, Vamos essa é beber uma aqui, ó. tecnologia que eu tenho sempre em casa. Eu tenho sempre em casa, sempre, 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 porque às vezes a gente está num momento que a gente precisa recorrer a alguma coisa para dar aquele up. E quando a gente passa, assim, passa nos pulsos, principalmente, que é o lugar que eu mais gosto de passar, né? Porque tu tá assim, por exemplo, mexendo no computador, tu tá com os bracinhos na frente, assim, né? Então aquele cheirinho em contato com o teu corpo, ele vai estar diluído, não tem problema de encostar na pele, vai estar aquecendo e aquele aroma vai estar, né, vindo, subindo, tu vai estar sentindo. Então, assim, ó, é muito incrível. Eu Aí, adoro, né? Nassa, Adoro. deixa eu só te perguntar, então, assim, para trazer para as pessoas que todas vão comprar óleo, agora que estão assistindo, as que não têm, vão comprar os óleos, né, para poder fazer. Para poder fazer, para carrear, né? Carrear o que que é? Diluir o óleo essencial em um outro óleo, né? Para comprar esse óleo que a gente pode diluir, para fazer essa sinergia mais ou menos, você acha que o melhor carreador seria o que tipo de óleo? O de coco, o de gergelim, o de amêndoa? O que você sugere? Só não pode ser Então, óleo a de gente soja, né? não. Óleo sempre prensado a frio e orgânico de preferência, né? Porque a nossa pele, ela é o nosso maior órgão, né? Então, tudo que a gente passa na nossa pele ultrapassa as nossas camadas e chega nas nossas células, na corrente sanguínea. Então, a gente tem sempre que olhar para o que a gente está passando na nossa Sim. pele, A né? pele é Uma coisa. altamente, ela absorve muito, né? Muita quantidade de Ela tudo que a absorve gente põe, né? muito, muito. E muito rápido. E aí tem algumas coisas, né? Por exemplo, se a gente vai utilizar, a gente nunca deve colocar num creme que a gente já tem pronto em casa, por exemplo. Porque muitos desses cremes, eles têm óleos minerais, eles têm parafina. E esses componentes, eles tamponam a pele. Eles fazem tipo um filme. Sabe quando a gente vê essa questão dos hidratantes que eles servem para hidratar porque não deixam a pele perder água e não porque estão nutrindo a pele? É exatamente porque eles criam um filme que faz com que
a pele não perca água, mas assim como ela não perde água, ela também não absorve o óleo. Então, a gente sempre vai utilizar óleo vegetal e não óleo mineral nem parafina para fazer essa diluição. Né? Aí, dentro dos óleos vegetais, a gente tem várias opções, como tu disse. O olhinho tem que ser prensado a frio, né? O que eu, Nássera, no meu ponto de vista, prefiro sempre usar? Gergelim. Por quê? O óleo de coco, ele é um óleo que tem uma propriedade fria, né? Dentro da Ayurveda, ele é considerado um óleo que ele traz resfriamento para o Pitta. Então, se a gente. Vamos pensar, se a gente vai fazer um óleo agora, que está entrando o inverno, por exemplo. A gente vai fazer um óleo ali de lavanda, né? Com ylang-ylang, por exemplo, uma misturinha de lavanda e ylang-ylang para estimular o amor. A gente vai usar num óleo de coco. Aí tu vai passar o óleo de coco no teu corpo. E esse é um óleo que resfria. Tu vai resfriar o teu corpo no inverno? Não vai, né? Não seria legal. Então, o óleo de gergelim, ele é o óleo mais neutro para a gente fazer isso. Porque ele nem aquece, nem esfria. Ele é um óleo que mantém o corpo numa temperatura ok. E ele vai permitir que a gente faça, né, essa absorção do óleo essencial. E, além de tudo isso, ele é um dos óleos que são mais baratos dentro dessa nossa possibilidade de óleos. Claro que aí, se a gente for olhar mais profundamente, tem alguns óleos que são mais indicados para pele seca, outros que são mais indicados para pele oleosa, né? Aí a gente consegue ainda fazer esse tipo de diferenciação. Mas, de maneira geral, para os meus pacientes, eu eu sempre uso gergelim. A menos que seja um caso diferente. Por exemplo, vou fazer um óleo para alguém que está grávido passar na barriga. Né? Eu vou usar um óleo de amêndoas, que tem mais vitamina E, que vai trabalhar mais, né? A elasticidade. Então, tem todas essas questões. Mas, de maneira geral, se tu usar gergelim, tu não vai errar nunca. Se tu usar coco, talvez tu desequilibre alguma coisa. A sugestão, então, é o gergelim, gente. Ali, ó. Barato, Gergelim. bom, serve para tudo, dilui super Bom de bem. barato. Eu tenho o de coco, né? E eu tenho o de gergelim. Então, mas a minha natureza é fria. Então, já entendi que é mais o gergelim mesmo para equilibrar isso. Ou um óleo mais quente, como o de amêndoa, né? Para poder aquecer mais. Aí, uma dica legal, por exemplo, quando a gente tá, né? Tu trouxe de passar o peppermint para dor de cabeça. Ele é maravilhoso para dor de cabeça, né? Pode fazer um rolãozinho e aí sim utilizar o óleo de coco, porque a dor de cabeça, de maneira geral, ela é um aquecimento, né? Ela começa a fazer um aquecimento e aí tu precisa resfriar aquela região. Então, tu passa com óleo de coco e o peppermint aqui nas tuas têmporas, massageia, é legal passar aqui também. Aí, o peppermint, a gente só tem que ter um cuidado, que é com as pessoas que fazem uso de um medicamento que se chama quinidina, porque ele interage com esse medicamento. É a única comprovação científica de medicação que tem, assim, de interação, né, do peppermint. Então, as pessoas que tomam algum medicamento com quinidina, né, cuidem, percebam, né, como que vai ser utilizar. Aí, aqui, Rob falou que não gosta do cheiro do óleo de gergelim. O óleo de gergelim, ele tem um cheiro que não é do mais gostoso do mundo, né? Eu concordo. Mas ele normalmente não tem esse cheiro quando a gente passa. Ele tem esse cheiro se a gente passa e deixa na roupa, por exemplo. Quando a gente faz massagem ayurvédica, e aí tu passa o óleo, depois tu coloca a tua roupa, por exemplo, pra ir embora pra casa, aquela roupa é meio perdida, assim, né? Porque Quando o você cheiro faz o Shirodara, né? O gergelim quente caindo aqui na testa, né? Exatamente. Aquele Todo lambuzado. cheiro, ele fica, né? Por exemplo, as toalhas que a gente utiliza. Então, fica o cheiro realmente muito forte. Mas, quando a gente vai fazer uma aplicação tópica, a gente pode perceber de algumas outras formas. Aí, se é um cheiro que te incomoda, eu não percebo quando eu uso, por exemplo, depois do banho, o óleo que eu tenho para utilizar, que eu faço assim, óleo de hidratação, que eu gosto bastante de botar o ylang, eu não sinto que ele fica com esse cheiro rançoso do gergelim. Porque eu percebo que esse cheiro fica mais quando a gente fica com aquele cheiro muito tempo, ou na roupa, né, impregnado na roupa. Só que quando tu vai colocar um óleo, que tu vai fazer uma hidratação na tua pele, tu não vai tomar um banho de óleo. Você não vai te encher de óleo de gergelim que a gente faz na massagem, tu vai passar o suficiente que a tua pele vai absorver. Então, ele não chega a trazer esse cheiro, né? Ou para fazer, por exemplo, se tu vai fazer uma sinergia para passar no Rolon, né?
um roll-on, tu não chega a sentir esse cheiro dessa forma, porque ele fica muito menos presente, né? E uma coisa que tem que cuidar é que, assim, ó, uma percepção que eu já tive, tá? A respeito do óleo de gergelim. Uma vez a gente comprou aquele óleo de gergelim que vem pra cozinhar. Nossa, tinha um cheiro horrível. Muito forte, muito forte. Mas o óleo de gergelim prensado a frio que a gente compra na farmácia de manipulação de uma boa marca, ele não tem esse Uhum. cheiro forte. Não tem mesmo. Eu comprei ele, é orgânico, é prensado a frio, enfim, ele tem bem leve o cheiro. Mas a Robbie, a Roberta, minha amiga que mora lá em Milão, né? Você imagina, ela tá na madrugada assistindo a gente, né? E, Ai, Roberta, maravilhoso. você não gosta do óleo de gergelim, usa o de amêndoa, usa o de coco, né? Mas não. É. Mas o de coco, você olha primeiro para suas qualidades. Se você quiser me chamar no direct, É. depois eu tento te instruir. Porque tem algumas pessoas que não tem problema nenhum usar óleo de coco, né? Que Aham. são as pessoas que são muito pita, que estão muito, tem um fogo muito presente, né? Que são as pessoas muito quentes. Essas pessoas é até, né? Para algumas coisas é interessante usar o óleo de coco para trazer esse equilíbrio. Mas a gente precisa fazer essa avaliação. Como aqui a gente não está fazendo avaliação de cada um, Sim. é sempre melhor a gente usar uma indicação que vai servir para todos sem desequilibrar ninguém, né? É Eu igual acho o que melaleuca lá, né? O tea tree é um cheiro que eu não gosto, tem cheiro de querosene para mim, mas eu sei que ele é um óleo excelente. Então, quando eu for fazer uma sinergia, né, para alguma coisa que vá o melaleuca ali, eu vou colocar, obviamente, porque ele me vai fazer bem. Mas não é um dos óleos que eu mais gosto. Uhum. Querosene puro, assim, para mim tem o cheiro. Eu aprendi a gostar já do melaleuca. É muito engraçado isso, né? Sabe que eu tive, quando eu comecei na aromaterapia, eu fiz um curso que era vivencial. E dentro do curso a gente usava o óleo de cedro. Gente, o cedro, ele é um óleo que trabalha a nossa flexibilidade. Desculpa, errei. O cipreste. Ele trabalha a nossa flexibilidade, né? Ele traz essa coisa do ser mais flexível, de não ser tão controlador. E isso era um problema que eu tinha, assim, ó. Zero flexibilidade, controle absoluto em tudo. Pensa num óleo que eu não conseguia nem sentir o cheiro. Não. Ah, pode ser por isso então Nem também, né? Olha que sentir o incrível. cheiro. Me veio um insight agora disso. Talvez aquilo que a gente rejeite é Exatamente. porque a gente tem muito para ser trabalhado e a gente naquele momento não escolhe trabalhar. Olha, fez muito sentido para mim. Exatamente. E é exatamente isso, porque essa é a energia que vem quando a gente tem aquele cheiro que a gente não gosta. Pode olhar, procurar saber sobre a parte vibracional e emocional daquele óleo, que tu vai ver que tem alguma coisinha ali que faz sentido. Pega em algum pontinho teu. E era isso que eu ia dizer, que hoje é um óleo que eu adoro. Eu adoro ele. E na época, Deus me livre de sentir aquele cheiro. Mas assim, ó, ele me remetia a uma sensação de frio e solidão, sabe? Eu entrava numa introspecção, assim, bem profunda. E aí, claro, né? Hoje em dia eu não tem nem como comparar, né? Quem eu era de controladora e de Sim. inflexível para quem eu sou hoje. Então, assim, ele se tornou um cheiro agradável para mim, Uhum. né? Então, A essas coisas Roberta, são bem interessantes a gente trazer. a Robbie também falou ali que ela não gosta do cheiro do patchouli. Eu também. O patchouli para mim é uma coisa que não sou muito fã também. Tem alguns óleos que a gente não, que a gente de fato, né, não tem aquela conexão mais profunda que Sim. a gente tem com outros, né? Por exemplo, como a gente falou, o cardamomo, ele é um óleo que para mim ele vem, Nossa, para mim também. ele me invade, né? Ele me Sim. invade, assim, ele toma conta do meu É ser aquele de uma maneira. inebriante, né? Exatamente. E o É patchouli, muito ele bom. é um óleo que ele impõe limites. Ele ensina as pessoas a dizer não. Ele ensina as pessoas a Uhum. impor um limite nas coisas. Então, algo interessante de olhar, né, quando a gente tem essa questão de, eu não gosto eu tenho pavor do patchouli, é o quanto você consegue dizer não nas suas relações, o quanto você consegue dizer não para as coisas que vêm de fora, o quanto você se impõe quem você é, né? E se isso aí o que eu até estava conversando isso com o Jarbas ontem, né? A respeito, tem uma visão de alguns aromaterapeutas que dizem assim, tu não gosta do cheiro, tu tem que usar aquele cheiro, porque tu tem que trabalhar isso. Eu não percebo dessa forma.
Nássara, no meu ponto de vista, Uhum. eu acho que a gente pode sim ir trabalhando as propriedades daquele óleo. Mas não tem por que tu colocar, tu abusar do teu corpo. Até foi isso que a gente falou, né? Que isso era um Sim. abuso, O né? abuso. Com algo que tu não gosta. Então, não gosta do patchouli, mas tu percebe que vibracionalmente ele é um óleo que vai contribuir muito contigo. Tu faz uma sinergia que tenha cheiros que tu gosta muito. E aí tu põe Uhum. uma diluição menor de patchouli. No momento que tu colocar uma diminuição menor do patchouli, o cheiro dele não vai ser tão proeminente, mas tu ainda assim vai ter todos os efeitos Sim. vibracionais que aquele óleo pode te trazer. E isso é legal, quando a gente começa. Por isso que eu gosto, né, e falo da gente brincar com a aromaterapia desse jeito, porque. Eu tô separando uns olhos aqui. Porque quando a gente brinca com a aromaterapia dessa forma, a gente começa a reconhecer que a gente pode aprender a gostar de um cheiro. A gente consegue aprender a gostar de um cheiro quando a gente está trabalhando o que aquele cheiro vai trazer na gente. Então Não, é sempre muito. e você imagina isso tudo que a Nassara está trazendo dentro do curso dela, né? É tão incrível, é tão leve, né? Saber das propriedades dos óleos, saber o que pode fazer com que a forma de melhor diluir e como isso vai trazer esse benefício para a tua vida e te empoderar mesmo a estar nesse lugar, né? De poder experimentar. E trazendo essa consciência de uma grande consciência. Talvez aquele óleo que eu rejeite naquele momento seja o que tenho que trabalhar, só que eu não escolha. Então eu passo a olhar diferente para isso. Então hoje, para mim, isso já mudou uma chave muito grande. Essa consciência. Por isso que é a consciência do aroma, que eu acho que é muito legal, né? Que dá para trabalhar muito em cima disso. De trazer consciência daquilo que você não gosta, daquilo que o cheiro que não seja tão agradável, do óleo que carreia, enfim. Nossa, eu acho que é incrível. Isso é ter muita consciência mesmo. Aí você vê a forma como a Nassara traz, né? Cada óleo para queita, sabe? É aqui, ó. Tá aqui pronto para falar já aqui, ó. Então é realmente esse lugar de fala é da Nassara e eu recebo, eu falei, eu vou aprender muito nessa live. E uma coisa que eu queria perguntar, Nassara, também, que é uma curiosidade minha, talvez seja das pessoas que estão nos assistindo também, é a proporção, existe uma proporção, por exemplo, para 10 ml, vamos colocar um rolãozinho desse aqui que tem 10 ml, uma proporção de uma sinergia. Então, isso depende muito do óleo que a gente vai utilizar. Porque tem Uhum. alguns óleos que tu pode usar uma porcentagem maior. Tem outros que tu vai usar uma porcentagem menor. Por exemplo, tem alguns óleos que têm aldeído, né? Que são esses óleos quentes que queimam uma canela, um orégano, um tomilho, né? Cravo. A gente não vai botar uma proporção alta desse óleo porque ele tem uma grande chance de queimar a nossa pele, mesmo diluído. Porque eles são muito fortes. Lembra que a gente Uhum. falou da concentração? Uma Sim, gotinha de óleo de canela tem mais ou menos a quantidade de 2 colheres de sopa de canela em pó. é Então, muita para a gente canela. ter noção assim, da quantidade de produto que tem dentro de uma gotinha de óleo. Então, a gente tem que olhar sempre pelas. Cada óleo tem a sua tabelinha, né, de diluição, para a gente ver como que a gente vai fazer aquela sinergia de uma forma que ela seja segura. O que eu, Nássara, gosto de usar, né, nessas sinergiazinhas de roll-on, é procurar nunca ultrapassar 2%. Porque 2% é uma quantidade de óleo essencial que a gente usa em pele sensível. E daí a gente vai muito de se conhecer, né? E sempre lembrar uma coisa, o 2% ele é o total de óleos. Então, se tu colocar 4 óleos, por exemplo, é 2% desses 4. Não é 2 de um, 2 do outro, 2 do outro, né? É muito importante a gente perceber isso, a gente ter essa Uhum. noção. Por exemplo, eu até fiz uma anotação hoje de tarde, porque assim, eu sou uma pessoa que matemática Não, é não a é comigo. proporção de 10% de óleo para. Quanto seria o 2% de óleo essencial para 10% de óleo carreador, por exemplo? Isso, foi essa anotação que eu fiz. Porque, não, é de 10% ainda é ok, né? Mas aí quando a gente começa a fazer de todos os óleos, daqui a pouco a gente tá louco, assim, fazendo, né? Uhum. Mas uma gota nada, 1 ml de óleo essencial tem mais ou menos 20 a 22 gotas de óleo. Tá? 1 ml vai ter 20, 22 gotas de óleo. Então, se a gente vai usar 10 ml, né, um vidrinho, um rolãozinho, a gente vai ter que fazer a conta ali. Amor, faz a conta aí. De quanto que a gente. Eu faço isso com ele o tempo todo. Amor, faz a conta aí. Quantas gotas tem que botar? Né? Porque
a gente precisa ter essa concentração equilibrada. Então, se a gente vai colocar no máximo 2% de óleo, né? E aí, venho dizer de novo para vocês, cada óleo tem a sua concentração. Cada olhinho, ele vai ter uma concentração diferente. Tem algumas concentrações que a gente pode usar, que são seguras. Eu tenho uma tabela que depois, se vocês quiserem, eu até coloco aqui, que tem uma dica, assim, pra gente não errar, sabe? Aquela dica que vai ser geral, assim, que... Porque dentro da aromaterapia a gente sempre diz, né? Menos é mais. Não adianta você Sim. se encher de óleo essencial. Primeiro, os óleos essenciais são super caros, tu vai estar jogando dinheiro fora, tu vai estar intoxicando o teu corpo, porque ele não vai conseguir metabolizar aquele óleo. Então, muitas vezes, ao invés de ele fazer o efeito positivo que ele deveria fazer, ele vai fazer um efeito negativo. Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? Menos é mais. Ah, eu tô na dúvida se coloco 10 gotas ou uma gota. Põe uma. E aí tu Põe vai uma gota. percebendo. Porque é isso, sabe? Para mim, a aromaterapia, ela vem muito disso. É a gente ir percebendo e reconhecendo o que funciona pra gente. Então, eu vou utilizar, por exemplo, hoje um óleo essencial. Eu vou começar botando uma gotinha. Como eu me senti? Ah, eu percebo que dá para estimular um pouco mais. Eu coloco mais uma gotinha. Eu não vou começar colocando 20 gotas e aí vendo, meu Deus, me intoxiquei de óleo. Não, a gente vai fazer um caminho totalmente contrário. A gente vai ir percebendo o que funciona pra gente. Né? Para 10 ml, que é esses rolãozinhos, a gente vai colocar mais ou menos umas 4 gotinhas de óleo essencial. 4 ou 6 gotinhas, vai depender do óleo. Né? Aí a gente tem dentro da aromaterapia a tabela de cada óleo. Tem uns óleos que tu pode usar uma concentração maior, tem uns óleos que tu usa uma concentração menor. Então vai muito de cada óleo. E aí a dica falou aqui do pote de sal, né? Eu tava testando, porque muita gente me falou dessa coisa de ficar no computador e sem foco. A Louise fazendo a conta. A Louise é outra que me salva nas contas. Ah, maravilhoso, olha aí, ó. 2 gotas para 10 ml é 1%. Então, sempre trabalhar em 2 seriam mais ou menos, dependendo do óleo, 4 gotas, né, de cada óleo. Foi mais Dá ou menos o 2%. que... Por um De rolão cada de 10, óleo, né, gente? de cada óleo não, né? Da Não, do concentração total total. deles. É verdade. Então, Ah, se você for usar 4 óleos, uma gota de cada óleo. uma gota de cada É. óleo, exatamente. Não põe 4 gotas de cada óleo, por favor. O Aí meu muita aqui deve gente ter me falou 32 gotas desse aqui, ó. 32. Mentira. medo. Muita gente me trouxe essa coisa de ficar no computador e, né, sair do foco, se desfocar e não sei o quê. E eu tava testando algumas formas de colocar o óleo essencial e de deixar ele no ar para as pessoas que não têm difusor. E aí eu coloquei no sal. Peguei um Funciona? vidrinho desse de geleia incrível. De geleia e coloquei sal grosso, ó. Aí nesse Aí sal você cheira? grosso, eu pinguei. Nem precisa. Você pode cheirar, porque isso é uma técnica que a gente usa para, por exemplo, uma pessoa que sofre de crise de ansiedade. Aí ela não tem o olhinho, não vai carregar o olhinho, ela pode carregar um vidrinho. Esses vidrinhos, eu penso sempre em vidro de geleia, na louca das geleias. Aqueles vidrinhos bem pequenininhos de geleia. Com sal grosso e aí tu pinga o olhinho ali e mantém tapado. Quando tu precisa, em algum momento, tu abre e aí tu pode cheirar, porque vai manter o cheirinho do óleo. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei e ele tá 3 dias aqui, que eu tô testando pra ver o quanto tempo ele aguenta pra depois eu dar a dica no Instagram. Mas eu pinguei 6 gotinhas de óleo de limão siciliano aqui. E aí, o que que eu faço? Tô trabalhando aqui no computador, eu deixo ele aqui do meu ladinho. E aí eu percebo que esse cheirinho vai subindo, eu vou perceber. Hoje foi incrível, assim. Hoje eu rendi durante a tarde, assim, a minha escrita, né, do curso, porque eu faço uns roteiros, eu organizo uns roteirinhos para as gravações, para eu não me perder, porque a gente tem vontade de falar tudo e tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso organizar na mente. E fazia dias, assim, que eu queria ficar mais concentrada, sabe? Conseguir sentar e escrever um monte de coisa. Nossa, hoje foi o dia. Eu botei esse coisinho aqui do meu lado, me sentei aqui, eu passei toda a tarde escrevendo e assim, fácil, né? Não foi aquela coisa, ai, meu Deus, escrever. Não, foi fácil, foi leve, foi divertido, foi tranquilo. Então fica essa dica, é uma super dica mesmo, como a Lu disse. Aí, por exemplo, usei, né? Saí aqui do meu computador, vou dormir, eu pego a tampinha,
Nossa, muito fecho. legal. Até para dormir mesmo, né? No quarto, deixar ele trabalhando ali enquanto você dorme, e aí você acorda, fecha e só usa à noite para dormir, né? Muito, muito legal, incrível mesmo. Exato. Ele não dissipa tanto assim no ambiente, como, por exemplo, aqueles difusores que a gente vê de ambiente, né? Que tem as varetinhas e tal. Ele não mantém o cheiro tão presente. Eu não sei como que funcionaria, eu vou testar no quarto. Eu acho que seria legal colocar assim, por exemplo, do lado da cama no chão, que aí o Uhum. olhinho vai subindo e vai vindo para perto de ti, né? Mas, por exemplo, em cima do bidê, eu não sei se a gente conseguiria sentir esse cheiro. Não sei, é um teste. Teste a Sim, dá para fazer. fazer um teste, é. E, Mas nossa, a você vai dar funcionou aquela. assim, ó, super. E você vai dar aquela dica dos óleos que são raízes, os que são folhas, para as pessoas, que eu acho que é incrível. Depois que ela me ensinou isso, a minha vida mudou, gente, de verdade. Sim. Porque assim, né? O que que foi que a gente trouxe esse assunto? O que que a gente estava falando que a gente trouxe isso? Não sei, foi uma Foi no conversa que Insta. surgiu, Fez e uma que eu pergunta, falei, alguma que eu coisa. fiz alguma coisa de raízes, né? Alguma coisa assim dos óleos de raiz. Eu acho que acho que foi do óleo de gengibre, alguma coisa eu perguntei. Aí você foi Pode ser. dando os que são de raízes, o que cada um é, que é incrível. Então, Sensacional. Já né? anotem essa dica É, pegue um para a papel, uma vida, caneta e anote. Porque isso para a faz com vida. que a gente saiba como escolher, né? Às vezes a gente tá buscando alguma propriedade vibracional num óleo essencial e a gente não tem ideia de como que a gente vai, né? Porque existe muito óleo. Então pensa, tem milhares de óleos. Como que eu vou saber que óleo se eu não tenho acesso, por exemplo, a cheirar? Porque uma coisa que pra mim eu percebo que funciona muito, quando eu quero fazer uma sinergia mais específica para alguma coisa, eu sinto o cheiro e aí tem um cheiro que vem e diz assim, sou eu. Pode Uhum. fazer, pode me botar, pode me usar. Que é super legal, ele super funciona. Mas tem uma dica para isso, que é a gente pensar a partir da origem da planta, né? Se a gente for fazer um raciocínio, o que que as sementes elas fazem dentro da planta? Né? Para que serve uma semente? A semente ela guarda a energia vital. Ela guarda a vida da planta. Então, ela traz, a partir dela, a planta nasce, a partir dela, a planta, a planta é ótimo, a partir dela, a planta, né, começa a criar vida. Então, os óleos de semente, eles são óleos que vão ter muita energia, muita vitalidade e eles vão trazer muito movimento. Porque é isso que a sementinha faz, né? Ela dá um movimento. Então, os óleos de semente, eles são aqueles óleos que a gente vai utilizar para fazer acontecer. Vai lá e faz acontecer. Pega um óleo de semente que ele vai te fazer perceber as coisas dessa forma, né? Vai lá e faz acontecer. Então, por exemplo, erva doce, cardamomo, né? São óleos de semente. E óleos muito bons, assim, pra gente trabalhar várias coisas. Raízes. Qual é a função da raiz na planta? A raiz, ela não fica lá guardadinha, embaixo da terra, segura. Então, o que que o óleo de raiz vai fazer? Ele vai nos trazer segurança, aterramento, amparo. Ele vai nos trazer aquele contato com a terra, né? Tipo, sai da tua cabeça dos mundos dos sonhos e olha para a realidade com segurança. Percebe o que que tá, o que que existe, quais são, falo, quais são as possibilidades, mas com segurança. Bota o teu pé no chão para tu tomar as tuas atitudes. Então, os olhos de raízes, dentro da terra, protegido, vai trazer segurança, contato com o chão, pé no chão, né? Sai do mundo de sonhos e de fantasias e te afirma aqui. Semente, vitalidade, energia, movimento. Raiz, segurança. Pé no chão. Óleos de flores. Pensando na lógica aqui para fazer a planta nascer. De dentro para fora. Os olhinhos de flores. O que que as flores fazem? Elas polinizam. Elas trazem essa fertilidade. Elas trazem o feminino, o bonito, né? A atração. Por exemplo, se a gente pegar um óleo de gerânio, ele é um dos óleos que Amo. traz essa coisa do amor próprio, porque esses óleos de flor, eles têm isso. Os óleos de flores normalmente são afrodisíacos. Então, eles trazem esse olhar pro bonito, né? É bem aquilo que desperta na gente quando a gente olha uma flor.
Sabe? Quando a gente olha para uma flor, aquela sensação de beleza, de uau, de amor. Isso é o que os olhos de flores trazem. Então, os olhos de flor a gente vai utilizar, por exemplo, depois que eu já fiz algumas coisas e eu preciso começar a me reconhecer, a me enxergar, né, a me amar, eu vou usar um óleo de flor. E o gerânio é um que, assim, eu amo para isso. O gerânio, ylang-ylang, rosas, jasmim, nossa. Para que eles são, assim, né, super afrodisíacos, eles dão um plus no casamento. Uma coisa assim, ó, muito boa. Ó, Jarbas até foi Ó, anotar isso. gerânio, ylang-ylang, jasmim e Rosas, rosas. Tenho todos. sândalo, né? Vou botar É. num óleo quente aí, vou esquentar o óleo para passar. Esse aí, gente, daí faz uma massagem afrodisíaca no boy. Olha, Ylang-ylang. o Ale Tô vai anotando. gostar das dicas de hoje. Vai, é hoje. Aí a gente tem os óleos de folhas, né? Quais são as funções das folhas numa planta? Não é as folhas que fazem essa troca, essa troca com o meio ambiente, como é que é o nome da palavra? Ah, é Fotossíntese. troca. É, mas não era isso que eu queria dizer, outra coisa, mas é Não? a troca. Faz a troca, faz a limpeza, faz a renovação, né? Então, os óleos de folhas, eles sempre vão trazer a renovação, a limpeza. Os óleos de folhas são aqueles óleos que a gente vai utilizar. Eu, Nássara, gosto muito de começar os meus atendimentos de aromaterapia com algum óleo que tenha flor junto, que tenha folha junto, né? Porque para que a gente consiga olhar para todas essas coisas, a gente precisa limpar. A gente precisa ir lá dentro e buscar aquelas coisas que estão guardadinhas, que estão trancadinhas, trazer limpeza, trazer renovação, trazer novidade, né? Transformar aquelas coisas que nós tínhamos, né? As dores, os sofrimentos, as mágoas. Então, aquilo que estava profundo, limpando, trazendo uma nova possibilidade. E aí nós temos os frutos, é? Gente, frutos. A pessoa, eu sou meio muitos raciocínios ao mesmo tempo, então eu tenho que, às Sim. vezes, parar e, né? Para a cabeça você já falou, mas você não falou ainda. Então agora vai para os frutos. Os frutos, né? O que que os óleos de frutos, normalmente esses óleos cítricos, eles são da casca, né? A gente não tem o óleo da fruta, ele é da casca. Se não é da casca, é da semente, né? O que que a casca faz com a semente, por exemplo? Ela protege, ela envolve. Então, os óleos de frutos, eles vão trazer essa proteção. Normalmente, os óleos de frutos, né, os cítricos, eles trazem a proteção espiritual e energética também, dentro da parte vibracional. Então, quando a gente vai buscar uma proteção espiritual e energética, os óleos de frutos, eles são, os cítricos, né, eles são uma opção bem legal. E aí tem aquela coisa, né, o que te remete quando tu sente um cheirinho de bergamota, de tangerina, de limão? Não te dá um ânimo, um otimismo? Esses óleos também despertam isso, né? O otimismo, a alegria, a diversão, o ânimo. Então, eles são aqueles óleos que te dão vontade, né? Te dão vontade, te protegem espiritualmente ao mesmo tempo e energeticamente ao mesmo tempo, eles te dão vontade, te movimentam para tu fazer as coisas com alegria, com diversão. Aí nós temos os óleos de sementes, né? As madeiras de sementes, de madeiras. Madeiras. O que que a madeira faz? A madeira não é a parte rígida, a parte que dá força, que dá estrutura, que faz a árvore se manter. Então, os óleos de madeira, eles vão ser aqueles que te dão base, segurança, estrutura, que tu precisa utilizar para que venha o vento e a planta se mantenha ali, siga firme. Então, os Uhum. óleos de madeira são os óleos que a gente vai utilizar para trazer essa força, essa segurança, essa estrutura, a base. E a gente finaliza tudo isso com os óleos de resina. Você sabe quando a gente machuca uma árvore e sai aquela resina? Para que serve aquela resina? Cicatrizar. Cicatrizar. Então, os óleos de resina, eles vão servir para cicatrizar. Então, eles vão cicatrizar as nossas emoções, eles vão cicatrizar as coisas que nós passamos, eles vão, né, trazer esse cuidado de renovar
com cicatrização, sabe? Então, se vocês passaram por algum sofrimento, por algum trauma, vai cicatrizar a sensação que ela teve, a emoção que aquilo ali causou, né? Então, esses óleos são muito legais. E os óleos de resina, eles também são os óleos que a gente mais utiliza na pele para fazer a renovação da pele, o rejuvenescimento. São os óleos que eram mais utilizados lá na antiguidade, nas múmias. Então, eles são os óleos que a gente escolhe quando a gente vai fazer uma sinergia, uma coisa para o rosto, por exemplo, para tirar as linhas de expressão, para manter a pele viçosa, né? Tirar as ruguinhas, deixar esticadinho. Já utilizava, as múmias usavam, né, imagina? Olha como ficava então. Um exemplo de óleo de resina, o olíbano é uma resina, né? Olíbano, mirra, copaíba. É. Tem uma outra pergunta aqui antes que era para falar, eu acho que era exatamente do olíbano. E sobre o cravo também alguém perguntou, né? Falar para que serve o cravo, além do cheirinho agradável, enfim. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Cravo, vamos lá, vamos por partes. O cravo, ele é um óleo muito legal, né? Ele é um óleo estimulante. Mas o cravo tem uma propriedade interessante dentro da aromaterapia, que ele é um óleo que a gente utiliza para buscar memórias. Ele é um óleo que a gente pode comparar ele com quando a gente faz uma regressão. Ele às vezes busca memórias dentro da gente que são muito profundas e que a gente nem lembra. Ele desperta aquelas coisas que a gente apagou para se proteger em algum momento. Claro, aqui eu tô trazendo uma parte mais vibracional, né? Ele é um óleo excelente antifúngico, né? A gente cura verruga, fungo, tudo. Ele é aquele óleo mais maravilhoso para as pereba, tudo. Mas dentro da parte vibracional, ele é um óleo que busca essas informações muito profundas, essas coisas que estão guardadas e que às vezes a gente não lembra. Então, uma dica que eu gosto sempre que eu falo para as pessoas, evitar o uso do cravo, assim, deliberadamente. Vocês vão ver quando eu passo sinergias e tudo mais, que o cravo não é um óleo que eu falo muito, assim, para as pessoas utilizarem. Porque o que pode acontecer? Às vezes a gente vai lá e começa a utilizar esse cheirinho, né, começa a utilizar o cravo, e ele desperta, ele traz à tona uma memória que tu tinha apagado do teu corpo, porque o nosso corpo ele vive nesse processo de proteção o tempo todo. Então, se ele apagou alguma memória, ele apagou por alguma razão, né? Então, a gente não utiliza muito esse óleo assim no dia a dia e tal, porque ele é um óleo que ele pode trazer essas memórias, pode trazer essas coisas à tona. E se tu não tiver com alguém te acompanhando, se tu tiver alguém que tá junto contigo, né, um aromaterapeuta ou alguém que trabalha, né, não precisa um facilitador de consciência, alguém que vai te trazer consciência para essa memória que vai despertar, ou se tu trabalha com isso, tu tem amigos, né? Porque eu sempre falo que não adianta nada a gente ser facilitador de consciência, a gente precisa dos amigos que são facilitadores de consciência também. Não é, Jarbas? Porque a gente, às vezes, a gente entra nos espaços onde a gente não consegue sair sozinho, porque a gente tá cheio de coisas que nos colocaram ali em algum momento. Sim. Então a gente, né, precisa desse suporte. Então o óleo de cravo, por mais que ele seja um óleo super, super legal para fazer limpeza, né, ele é um óleo de folha, né, porque o olhinho do cravo ele não é feito daquela partinha do cravo que a gente vê, que a gente usa na culinária, ele é feito da folha, né? Então ele é um óleo que também vai trazer a limpeza, vai tirar aquela energia estagnada, mas muito cuidado sempre com ele, porque ele é um óleo que exige isso. É bem importante, que bom que trouxeram isso, né? Porque eu acho que dos óleos, assim, cravo é o único que eu sempre falo para as pessoas, tomem cuidado. Porque a gente tem tanta coisa, né, no nosso subconsciente guardado que às vezes a gente precisa ter às vezes a gente sempre precisa ter esse cuidado com a gente, né? Com o que a gente vai fazer daquilo ali e a forma que isso vai vir para nós, para não ser algo que nos machuque mais ao invés de nos ajudar. E aí pediram pra falar do olíbano, né? Que eu acho que é a outra pergunta que tem. Acho que tem 2 minutinhos, né, Ná? Aí pra gente falar. Que sim. O olíbano, ele é um óleo muito legal, né? Ele foi um dos presentes dado a Jesus Cristo quando ele nasceu, né? E ele é um óleo que ele traz essa conexão com... Não, tem 28 segundos, tá acabando. Então, nós vamos ter que fazer outra live qualquer dia. Ele é um óleo que traz essa conexão com a espiritualidade. E aí, essa semana eu vou falar mais sobre óleos essenciais. E aí, eu falo sobre o olíbano em outro momento, vou deixar, né? E o seu curso sai do forno quando, Natsara? Pelo amor de Deus.
Acho que em junho já tá por aí. A gente vai começar a Maravilha, divulgar. gente. Gratidão, Vamos. gratidão lindo. Gratidão, Ná. Foi